Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, sou Evandro Lima, sou analista da Rico e professor também da Exped School. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado sempre às 8 da noite, onde eu dou uma passadinha geral pelo mercado, como é que as coisas estão se encaminhando e, claro, sempre quando tiver alguma possibilidade no modo swing trade, operações de curto prazo, aqui vocês vão conhecê-las em primeira mão. Antes de começar, pessoal, já vai deixando o seu habitual joinha. Se você é novo, se inscreve aqui no canal e clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá! Bom, semana aí mais uma vez complicada aqui para o nosso Ibov, como vocês podem ver. A gente está aqui segunda, terceira semana de bastante indefinição, só que dessa vez os dois últimos dias do pregão foram bem negativos. Tirando um pouquinho aqui as marcações, observe que a gente teve uma quinta e uma sexta-feira de mercado um pouco mais azedo. Então está numa situação difícil, né, complicado e que tem atrapalhado demais as nossas operações de curto prazo. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é o que está seguindo, tá, daquelas indicações que a gente já passou. Boa parte delas, como vocês podem observar, no vermelho. Então está difícil realmente o mercado conseguir fluir. Inclusive uma das indicações que a gente passou no último estudo de fim de semana, que foi Mercado Livre, deu entrada e deu stop. Então a coisa tá um pouco complicada. Eu até pensei, pessoal, para essa semana, falei, olha, eu vou fazer o programa, não vou passar nenhum tipo de, nenhuma indicação a mais, até que o mercado direcione novamente. Então eu estava com esse pensamento marcado, mas resolvi dar uma passada pelos ativos para ver se tinha alguma coisa que estava, mesmo nessa situação mais difícil, que estava de alguma forma conseguindo se sobressair. E eu acabei encontrando, pessoal. Então vamos discutir essa possibilidade com essa indicação que eu encontrei. Vamos ver o que vocês acham. Me chamou a atenção as ações do Pão de Açúcar. Vamos lá. O que eu notei aqui nas ações do Pão de Açúcar? Vocês se lembram que recentemente o açaí se separou do Pão de Açúcar, né? Então quem tinha uma ação do Pão de Açúcar recebeu mais uma do açaí. Resultado, as cotações foram reduzidas pela metade. Uma ação de Pão de Açúcar passou a valer meia ação do Pão de Açúcar. Isso aqui aconteceu quando o Pão de Açúcar estava mais ou menos nesse nível de preço, que a gente está vendo na minha escala, 68,98. Não estou com o valor exato, mas mais ou menos nesta ordem de grandeza. E se a gente pegar a referência do Pão de Açúcar antes dessa situação, observe que ele vinha se desenvolvendo dentro de uma tendência de alta. Aqui ele estava começando um processo de correção, mas estava aí, de certa forma, numa tendência bem definida. Aí veio a notícia, provocou, né, por conta do ajuste no preço, esse baita gap aqui de baixa, mas no mesmo dia o preço já fez um certo ajuste. Bom, nesse momento, se a gente pegar o preço como ele estava nesse momento e o preço atual, vamos colocar, arredondar para R$70. Aqui a gente está com preço na ordem de 40. Bom, em relação ao que ele estava aqui, dividindo pela metade, 35, a gente percebe que ele continuou evoluindo. Então, de alguma forma, se eu conseguisse pegar esse pedaço do gráfico e colocasse aqui na sequência do nosso gráfico, o que a gente percebe? Que essa correção continuou um pouquinho nesse dia, fez um novo fundo e ela continua se desenvolvendo para cima. É o que dá para que a gente notar. Então, eu até num momento lá atrás, né, quando ele chegou nesse ponto, falei, será que agora vai? Porque tinha esse gap gigante aberto. E na realidade está indo. Aos pouquinhos ele está tentando fechar esse pedacinho, né? Pedacinho aqui a gente está sendo bem modesto, esse pedação aberto, e está com uma boa inflexão. Vamos dar uma olhadinha agora em outras coisas mais. Bom, esqueçam, pessoal, essas médias aqui, principalmente essa de 200. Tá? Elas estão totalmente distorcidas por conta desse gap gigantesco. Mas notem que, pegando as médias curtas, elas já estão novamente numa
numa situação de compra, inflexionadas para cima. Não fosse isso, eu acredito que elas nem teriam inflexionado para baixo. E a gente tem um objetivo teórico até a média de 200, que está aqui em 50 e pouquinho. Então tem esse bom espaço livre. E aqui também nessa região a gente tem uma resistência um pouquinho acima, 50 e qualquer coisa. Eu estou pensando em trabalhar com alvo em Pão de Açúcar na casa dos R$50, considerando que essa média ainda deve continuar inclinada para baixo por mais alguns pregões. Vai demorar um pouco para ela anular esse efeito desse gap. Bom, então aqui a gente tem uma situação de compra. Olhando também em termos de volume, observe que a gente tem nesses últimos pregões volume crescendo novamente. E na última sexta-feira ele já começando a ficar um pouquinho acima da média. Eu tenho uma média aqui colocada de 21 períodos. Então o volume começa a se destacar. E é uma ação que, independente do que o Ibov está fazendo, ela está na dela. Está indo, está se desenvolvendo para cima e com espaço, né, para continuar subindo. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos arriscar com essa daqui. Eu até separei mais outras duas, mas diante dessa situação difícil do Ibov, eu estou sendo ultra seletivo, ultra cauteloso. Bom, e assim mesmo, pessoal, nessa condição, eu ainda também não me senti totalmente confortável com o tamanho do stop, tá? Que ele está dando quase 9%. Então aqui só para pegar os pontos para vocês. 41,17 é a nossa entrada, superando a máxima da última sexta-feira, e o stop loss 37,53, ele está baseado nesse novo fundinho formado aqui. Tá? Ele está bem nessa região. Mas dá um stop percentualmente caro. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma segunda possibilidade de entrada. Fazia tempo que eu não colocava com duas entradas. Então a gente tem, se der a primeira entrada e depois o preço voltar, a gente vai fazer um segundo aporte em 39,29. Como é que eu calculo quanto de entrada 1 e quanto de entrada 2? Digamos que você tem R$100 de limite máximo de perda. Joga R$50 na entrada 1 e 50 na 2. Então quantas ações eu vou comprar na entrada 1? R$50 dividido por 41,17 menos 37,53. X ações. Quantas ações eu vou entrar na entrada 2 se ela ocorrer? Entrada 2 tem que ser depois, antes não vale. Então eu pego os mesmos R$50, que é a outra metade, divido por 39,29 menos 37,53. Vai dar Y ações, obviamente, mais quantidade, né, porque a distância para o stop ficou menor. Então é assim que a gente distribui. Se o preço pegar a entrada 1 e continuar subindo e não voltar, beleza. A gente se desfaz de metade da posição aqui em 44,81. Caso o preço dê a entrada 1, volte, pegue a entrada 2 depois volte a subir, o preço da parcial ele muda, ele vai ficar um pouquinho menor, porque o médio da compra vai descer também. Então a gente vende metade do lote todo em 42,25 e deixa o restante seguir até o objetivo final de R$50, você já sabe o porquê. Então é essa daqui que eu vou tentar aí para esse início de semana. Lembrando que eu estou com critério, pessoal, entradas válidas após passar a primeira hora do pregão. Antes não vale. Então estou esperando também a referência do mercado norte-americano e mais uma meia horinha para ver se a gente pega um pouquinho de consistência. E claro, vai depender também como é que o mercado vai estar amanhã. Se ele continuar azedo, a gente já vai saber depois das 9 como é que está o humor do mercado futuro. Pode ser que eu segure isso um pouco, tá? Então, a princípio, se o mercado amanhecer aí numa situação neutra ou levemente positivo, ou não muito negativo, a gente passa isso daqui para frente, tá bom? Bom, e lembrando, né, que a gente está nesse momento complicado. A gente está, até para mostrar para vocês, só para a gente poder fechar. Por conta dessa situação toda do Ibov, nesse momento, percebo que a gente está levando muito mais loss do que gain. Então, situação, ela segue bastante difícil. Quem optar também por não fazer nada, tudo bem. Tá? É válido até que o mercado ele crie uma condição um pouco mais favorável. E quem decidir entrar, sempre faça continha. Até quanto eu aceito perder se der errado. Isso é super importante, porque tem que lembrar que aqui é sempre renda variável. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Muito obrigado, valeu!